Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando se completaram os dias de Pentecostes, estavam todos os discípulos juntos no mesmo lugar. De repente, ocorreu, vindo do céu, um ruído, como de um sopro violento, e encheu a casa inteira onde estavam sentados. E apareceram a eles espalhadas línguas como se fossem feitas de fogo. Sentou-se cada uma sobre eles, e encheram-se todos do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas, como o Espírito Santo dava a eles a capacidade de falar. Havia então em Jerusalém habitantes judeus, varões religiosos, oriundos de todas as nações que há no céu. Espalhou-se então aquela notícia pela cidade e juntou uma grande multidão de pessoas e ficavam sem entender nada, porque cada um ouvia o que eles falavam na língua deles. Todos estavam estupefactos e admirados diziam: acaso não são estes homens que estão falando todos galileus? Como então nós os ouvimos, cada um falando em nossa língua, na qual nós nascemos? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das partes da Líbia que está em frente a Cirene, peregrinos de Roma, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos que falavam em nossas línguas as grandezas de Deus. Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me amar, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Quem não me ama, não obedece as minhas palavras, e a palavra que ouvistes não é minha, mas daquele que me enviou, do Pai. Essas coisas vos falei enquanto estava convosco. O Paráclito, porém, o Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos disse. Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, não como o mundo dá, é que eu vou lá dou. Não se perturbe o vosso coração, nem fique com nenhum receio.
Ouviste tudo o que eu vos disse. Vou e volto a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E agora eu vos disse essas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem acrediteis. Não vos falarei mais muitas outras coisas. Vem o príncipe deste mundo, em quem não há nada de comunicação comigo. Para que o mundo conheça que amo o Pai e como o Pai mandou que fizesse, assim eu faço. Nós aprendemos o Senhor do nosso inimigo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estamos celebrando a última grande solenidade desse tempo da redenção e da ressurreição do Senhor, a festa de Pentecostes. Exatamente 50 dias depois da Páscoa, os judeus celebravam também uma festa de Pentecostes, também 50 dias depois da Páscoa deles. A Páscoa deles era um símbolo preparatório para a Páscoa verdadeira, que é a nossa Páscoa. Porque a religião judaica foi apenas uma religião preparatória para a religião católica que o próprio Deus, feito homem, Jesus, haveria de nos trazer. Os judeus estavam como escravos dos egípcios, do Egito, e Deus quis libertá-los. E depois de mandar muitos castigos para o faraó, sem que ele atendesse, mandou o maior que o fez obedecer à vontade de Deus, deixando os judeus, os hebreus saírem. Mandou que cada família matasse um carneirinho ou um cabrito de 6 meses, macho, preparasse e comesse de noite, com orações e ervas amargas comendo também, marcando antes a frente da casa com o sangue do animal, porque durante a noite passaria o anjo exterminador por todo o Egito, e toda a casa que estivesse marcada com o sangue daquele animal, o filho mais velho morreria. E Faraó, angustiado com aquele castigo, perdendo seu próprio herdeiro, deixaria o povo sair para a terra que Deus lhes daria, que é a Palestina. Esta é a celebração que eles ficaram repetindo todos os anos, com o nome de Páscoa, que quer dizer passagem, a passagem da escravidão para a liberdade. Era tudo isso apenas uma imagem. Aquele cordeiro era uma imagem
do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que seria sacrificado na cruz para salvar os homens. A marca do sangue na porta é a marca do sangue de Jesus em nós, a aplicação dos efeitos salvadores dele a cada um de nós, pelo batismo, pela confissão bem feita. Isso se deu justamente na Sexta-feira Santa, a morte de Jesus. Estavam eles celebrando a Páscoa deles, essa Páscoa do Cordeiro, que era um símbolo. Quando se deu a verdadeira Páscoa, a passagem do pecado para a graça de Deus, a morte de Jesus na cruz. De maneira que coincide, 50 dias depois da Páscoa judaica, é também 50 dias depois da Páscoa católica, a Páscoa verdadeira. Era a celebração desses 50 dias que para os judeus era usada como símbolo de agradecimento pela lei que Deus tinha dado a Moisés do Monte Sinai. Ele se chamava de Pentecostes. E que a igreja também ficou chamando até hoje. 50 dias depois da Páscoa é a festa de Pentecostes. Jesus, como recorda muito bem Leão 13, na sua admirável encíclica sobre o Espírito Santo, não quis, com a sua vinda ao mundo, com a fundação da Igreja Católica, com a sua pregação, com os seus atos maravilhosos, não quis realizar tudo, mandando do céu, depois de sua subida na ascensão, o Espírito Santo. Nós sabemos que Deus é um só, não é? E 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nenhuma pessoa é menor. Nenhuma pessoa é mais nova. E as 3 pessoas são o único Deus. O Filho, que é a sabedoria eterna de Deus, vem eternamente do Pai. Daí chamamos de filho por esse motivo, uma comparação. Mas, em toda a eternidade que Deus sempre existiu e existe, nunca houve um momento em que existisse só o Pai sem gerar o Filho, porque Deus é sempre sábio. E o Filho é a sabedoria dele. A sabedoria de Deus não é como a nossa, pequenininha, nascida da observação das coisas de fora. Sabedoria de Deus nasce de Deus mesmo. Ela é eterna como o Pai, portanto, quando ela vem do Pai, não vem de fora, vem de Deus. São 2 pessoas de um Deus só, que se conhecendo e se amando,
produzem uma terceira pessoa, o amor de Deus, o amor essencial de Deus. É o que chamamos de Espírito Santo. Atribui-se ao Espírito Santo a aplicação em qualquer um de nós de toda a ação salvadora de Jesus Cristo. É por isso que Jesus diz: o Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, dará testemunho de mim. E hoje mesmo ouvimos no Evangelho, o Espírito Santo recordará aos apóstolos tudo quanto Jesus tinha ensinado para eles transmitirem à igreja, a doutrina da igreja. E dará um aprofundamento desse conhecimento a eles. Assim, toda a maravilha de Deus é comunicada a nós através do Espírito Santo. Assim compreendemos que a aplicação em nós de toda a ação santificadora de Deus é uma ação que nós atribuímos ao Espírito Santo. Assim foi o Espírito Santo que comunicou a lei a Moisés. Foi o Espírito Santo que falou pelos profetas. É o Espírito Santo que está em cada pedaço dos textos do Antigo Testamento. No Evangelho nós vemos que Nossa Senhora concebeu por ação do Espírito Santo. Assim foi o Espírito Santo que tornou a virgindade de Nossa Senhora uma virgindade fecunda, de uma fecundidade impenetrável, grandiosa, porque o que ela gera é o próprio Deus na terra, Jesus. Mais de um texto dos Evangelhos se refere a esta ação do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E é essa ação do Espírito Santo quem vai produzindo toda a obra boa, toda a obra elevada da graça que penetra em nós através da conversão, da fé, dos sacramentos, e nos faz crescer. Para melhor compreender essa ação admirável do Espírito Santo, houve este milagre extraordinário ocorrido com os apóstolos. Os apóstolos tinham recebido toda a doutrina de Jesus, tudo. Mas ainda estavam tímidos. Basta ver, meu Deus, como foi feio, não é? O comportamento deles por ocasião da prisão de Jesus no Jardim das Oliveiras. Todos correram espavoridos, com medo. O próprio São Pedro, tão cheio de amor a Jesus,
lá diante do tribunal de Caifás, ali, negou Jesus. Felizmente se arrependeu, não é? Não fez como Judas, que em vez de se arrepender, desesperou e jogou fora a possibilidade de se restaurar. No Monte Calvário, de apóstolos, só havia São João, mas nenhum. E embora Jesus avisasse que ia ressuscitar, quando ele aparece ressuscitado, ainda ficavam duvidando, sem acreditar mesmo que ele estivesse vivo, ele que de fato tinha morrido no Monte Calvário. Assim, quando nosso Senhor sobe ao céu, eles ficam com medo de serem presos, com medo de serem mortos, perseguidos, e ficam isolados juntos em Jerusalém. Jesus tinha avisado que mandaria o Espírito Santo, que eles não saíssem de Jerusalém à espera do Espírito Santo. Entre a ascensão e a vinda do Espírito Santo foram 10 dias, não é? E estavam eles numa casa grande, certamente de um daqueles judeus bem ricos, que tinha se convertido a Jesus, tinha compreendido que era Jesus, e tinha dado certamente, como a gente vê nos Atos dos Apóstolos, tinha dado aos apóstolos aquela casa para eles usarem como fosse melhor. Estavam eles todos nessa casa. Tudo indica, foi nela que nosso Senhor também fez a primeira Santa Missa, a Santa Ceia. Fez aquele admirável sermão que nós encontramos em São João, com tanta lição preciosa. Assim, 50 dias depois da morte de Jesus, no domingo, a cidade cheia de judeus que tinham ido celebrar a festa de Pentecostes deles, mas que precisavam compreender que aquelas práticas judaicas, com a vida de Jesus, com a perfeição da Igreja Católica, aquelas práticas agora eram mortas, mais do que mortas, eram mortíferas. Elas, em vez de fazer o bem, fariam agora o mal, como ainda hoje teimam os judeus em não aceitar Jesus Cristo. Jesus vem, traz a verdade definitiva. Não há mais precisão de matar touro nem cordeiro, símbolo do Cordeiro de Deus na cruz, porque ele já estava morto no Calvário, já tinha morrido por nós. Estava a cidade cheia de judeus, nascidos nos mais variados recantos do mundo, e que nem sabiam muitas vezes mais o hebraico, nem nada, não sabiam a língua da terra onde eles nasceram. E o livro dos Atos dos Apóstolos nos narra que estavam os apóstolos certamente com muito mais gente, talvez aquelas 120 pessoas a quem São Lucas dos Atos dos Apóstolos se referiam, estavam ali reunidos, rezando como nosso Senhor mandou, obedecendo como nosso Senhor mandou e obedecendo, porém ainda tímidos, ainda medrosos.
E lá para as 9 horas da manhã, na casa onde eles estavam, nessa hora estavam certamente sentados, reunidos, provavelmente rezando, quando eles percebem como se uma ventania violenta passasse por todos os compartimentos da casa, com ruído forte de vento violento. Era uma manifestação do Espírito Santo. E por que ventos? Porque o vento é uma das coisas materiais que menos parece matéria, não é? Ninguém vê o vento, por exemplo. E o Espírito não é matéria. Então Deus manifesta, o Espírito Santo, Deus manifesta na forma de um vento. E logo depois daquele vento aparecem umas línguas como se fossem feitas de fogo. E por que também fogo? Porque justamente com o vento, o fogo é a outra coisa material que parece menos material. E produz resultados, não é? O que é que o fogo faz? O fogo ilumina e destrói. Aí a ação de Deus que destrói em nós o pecado, ilumina a mente pela fé, pelas verdades maravilhosas da igreja verdadeira. E essas línguas começaram a se espalhar e a pousar em cima da cabeça de cada um, indicando que era uma ação milagrosa do Espírito Santo, uma ação milagrosa da Santíssima Trindade, permanente. Pois vai ficar com você essa ação, para que você cresça na compreensão das coisas celestes, para que você se santifique e para que você leve aos outros essas maravilhas. Não sabemos se essas línguas, ao se distribuírem pelas cabeças das pessoas, e São Lucas conta que ali estava também Nossa Senhora, não é? Nossa Senhora estava ali, a mãe de Jesus, como uma rainha, como uma regente daquelas almas, espiritualmente falando. Também sobre ela, o Espírito Santo pousa na forma de língua de fogo. Não sabemos se foi uma língua só para cada um, ou se uma língua, ou duas ou mais. O fato é que começaram todos a dar glória a Deus, que é a função para a qual a gente nasceu. Nascemos para dar glória a Deus no céu. Foi para isso que nós nascemos. E o Espírito Santo comunica essa glorificação a Deus para cada um deles. E essa glorificação os entusiasma de maneira extraordinária. Eles começam a falar alto. E é tão alto que quem está de fora ouve aquela mundo de gente, mais de 100 pessoas numa casa, clamando alto louvores a Deus, espalha a notícia pela cidade, lá vem o povo correndo, que é isso que está acontecendo nessa casa? Então, eles, espantados, ouvem louvores a Deus e entendem o louvor que eles estão falando. Um dom extraordinário, não é?
dado aos apóstolos e aos discípulos que estavam ali, aos outros fiéis de Jesus que estavam ali. O que é que fazia? Levava um apóstolo, por exemplo, a aprender a falar na língua cretense, na língua da Cirenaica, no latim de Roma? Não. Eram todos galileus, todos eles falavam aramaico naquela época, talvez nem soubessem hebraico, só aramaico, e eram impulsionados a louvar em aramaico a Deus. Só que, quando cada um ouvia na sua língua. Ouvia na sua língua. É um dom extraordinário que Deus se concedeu naquele momento, naquele começo da igreja. Por quê? Porque ele queria que a igreja fosse pregada ao mundo inteiro. Já não era só o judeu, o povo escolhido, era toda a humanidade. Jesus não tinha dito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todos os povos. A todos os povos. Então cada um ali estava ouvindo os apóstolos, os discípulos, os fiéis presentes naquela casa, louvando a Deus na sua língua. Na sua língua. Ia dizer ao companheiro de outra língua: está falando da minha língua, não é da minha. Não é da minha. Não estava falando em nenhuma delas e estava falando em todas, porque era Deus pregando pela boca daquela gente. E Deus quer salvar as almas. Deus quer transformar as almas. Deus quer que a verdade invada nossos corações, nos mude. É isso. Nos santifique, nos eleve, nos liberte do pecado, nos faça viver uma vida cada vez mais santa, cada vez mais perfeita. Para que, chegada a morte, sejamos preparados para entrar no céu. Porque se estivermos despreparados, iremos para o inferno. Não teremos nunca, pelo século dos séculos, realizada a finalidade para a qual fomos criados por Deus. Não teremos. Vejam, meus irmãos, essa é a ação do Espírito Santo. É claro que houve aí um milagre, e milagre é uma exceção à lei normal que Deus criou as coisas. Milagre é isso. Ora, a exceção é rara, não é comum. Então, uma coisa dessa poderia acontecer com outros santos. Deus poderia conceder a alguns santos. Concedeu a Santo Antônio. Concedeu a São Francisco Xavier, muitas vezes, ele pregar a pessoas de várias línguas e cada um entendendo a sua. Com São Francisco Xavier lá na Índia, no Japão, isso aconteceu. Mas são milagres, coisas raras. Normalmente não é assim. O Espírito Santo pode às vezes agir de maneira misteriosa, transformadora numa pessoa. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, uma monja grandiosa. Um dia, na véspera de Pentecostes, ela foi para um cantinho lá no mosteiro
quando ela gostava de ir para ficar rezando. De repente ela sentiu uma transformação, como se a alma dela tivesse crescido tanto que não cabia no corpo. Ela estava sentada meditando, não aguentou, não pôde ficar sentada. E aquela alteração espiritual que Deus concedeu a ela naquele dia foi tão grande que no resto do período pascal, isto é, hoje, mas até sábado, ela disse que ficou, como se tivesse ficado abobalhada, sem saber nem o que fazer, possuída que estava por essa ação extraordinária do Espírito Santo na sua alma. Mas Deus nos livre de andar sonhando com essas coisas, pecadores que somos. Entretanto, ninguém pense que o Espírito Santo não vem também a nós. Não vem com dons extraordinários, mas vem com dons sobrenaturais de conversão e de santificação. Eu posso viver uma vida elevada, uma vida sem pecado, uma vida sublime, uma vida santa, porque eu me comunicar, eu posso só levar Deus, só Deus. É o Espírito Santo em mim, agindo em mim, porque toda a ação maravilhosa que a redenção que Jesus fez por nós é aplicada na igreja pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que sai comunicando por toda parte, em toda direção, nas mais variadas profundidades, convocando a gente para a felicidade eterna, para o céu. Porque para que eu possa realmente ir para o céu, eu tenho que começar a viver uma vida celeste aqui na terra. A minha vida tem que ser uma vida em que eu sou atraído por essa elevação. Compreende, meus irmãos? Isso é muito importante, porque quando a gente celebra, por exemplo, hoje Pentecostes, a gente celebra um fato histórico, não é? Uma coisa maravilhosa que aconteceu com os apóstolos em Jerusalém naquele dia. Mas Deus nos livre, católicos, Deus nos livre de cada festa litúrgica, Natal, seja apenas uma comemoração histórica. Não é. Na medida que eu estiver aberto para Deus, essa festa é uma comunicação em mim dessa mesma graça, não através dos milagres, abra os olhos, mas com o mesmo efeito transformador e elevador que aconteceu com eles também em mim, sem que eu me torne um objeto de milagre, de atenção de mim. Não. Por quê? Porque nós sabemos que é um perigo acontecer coisas um pouquinho diferentes com qualquer um de nós, tão orgulhosos como nós somos. Vamos pensar que somos santos, vamos pensar que somos bons, pecadores. Então, se nós nos dispomos a essa graça, continuando pensando na nossa pequenez, ela produz o seu resultado e eu posso comunicar aos outros pela minha palavra, pelo meu exemplo, pelas minhas orações, pela minha vida santa. Eu posso comunicar a 1, a 2, a 10, a quanta gente, não é? A quanta gente a gente pode comunicar esses dons celestes
que só a Igreja Católica tem. Só a Igreja Católica verdadeira tem para nos dar, através dos sacramentos, através da verdade exata, da verdade, sem mentira, que é a doutrina católica, e que nos faz, embora sem merecer, diferentes de qualquer outro, porque todas as outras religiões são invenções humanas e diabólicas. Só esta Jesus fez, só esta é a verdadeira. Se eu duvido disso, eu vou mal. Então, meus irmãos, hoje, dia de Pentecostes, não é apenas um dia de comemoração, é um dia de restauração pessoal. Que a gente peça ao Espírito Santo que venha a nós, que nos possua. Peça a Santíssima Virgem, cheia do Espírito Santo, corredentora do gênero humano, medianeira de todas as graças, que ela nos comunique essa ação do Espírito Santo em nós e possamos então ser modelos para o mundo e chegar na morte a alcançar o céu.